que todos os dias realmente parece ser uma pauta do nosso programa, mas que também é a pauta dos brasileiros. Segurança pública. Dessa vez, um bairro nobre aqui da capital paulista, um criminoso com uma motocicleta assaltou 5 pedestres em sequência na noite de ontem em Pinheiros, na zona oeste da capital. Vestido como um motoboy, disfarçado na verdade, né? Com capacete, roupas de chuva e bag nas costas, ele ainda baleou uma das vítimas, um homem de 31 anos, que tentou reagir a esse assalto e acabou sendo atingido na perna. A gente está até em busca de informações sobre o estado de saúde dele, mas o que aconteceu de fato? Esse motociclista, esse bandido criminoso, estava ali nas imediações do bairro de Pinheiros, uma área nobre da zona oeste aqui de São Paulo. Ele fez um assalto a um grupo composto por 3 pessoas e logo na sequência ele assaltou outros 2 homens. E nesse segundo assalto, do outro lado da rua, cerca de 10 segundos depois, ele acabou então baleando essa vítima. A gente vê essa cena se repetindo dessas pessoas que se vestem de entregadores. Os entregadores acabam muitas vezes sofrendo com esse preconceito por conta desses bandidos que agem justamente dessa forma, mano. É lamentável, né, David? Mas tem se tornado cotidiano, infelizmente. A gente só vai conseguir superar esse tipo de triste acontecimento quando conseguirmos resolver o problema da impunidade no Brasil. O nosso índice de resolução de furtos e roubos é muito baixo, historicamente jamais passou de 10% aqui no estado de São Paulo, que tem uma das polícias mais preparadas do Brasil. Enquanto a chance de um assaltante ser pego for menor do que 10%, não tem como a gente resolver de forma estrutural esse problema. E tem a questão também, né, de medidas que são implementadas. Recentemente a gente passou aqui em São Paulo a Guarda Civil Metropolitana para que aqueles agentes que identificarem motos furtadas ou roubadas, porque muitas delas são utilizadas também nessas ações, os agentes eles recebem uma bonificação. E com isso, né, seja o agente especificamente ou até mesmo a equipe que fez a apreensão dessa moto com, às vezes, a placa adulterada, para que eles recebam essa bonificação. E tem surtido efeito, porque realmente aumentou o volume de motos já recuperadas. Mas ainda precisam de outras ações para que a gente realmente veja esse enfrentamento acontecendo, né, Jess? Não, sim, é uma ação muito poderosa, é uma ação muito positiva. E aqui a gente vive mais uma de tantas iniciativas que são necessárias no momento que a gente tem uma crise nacional. Essa não é uma crise do estado de São Paulo, essa é uma crise do Brasil em relação à segurança pública. E vale mencionar, David, que neste caso, esses 2 momentos do assalto, primeiro com as 3 pessoas, depois com os outros 2, no primeiro momento, as vítimas do primeiro assalto, as 3 pessoas vítimas do primeiro assalto, elas não teriam feito o boletim de ocorrência inicialmente. Então, por que eu trago essa informação? Porque a realidade é que o número de assaltos, de furtos que a gente tem, ele é subnotificado. Porque muita gente não faz boletim de ocorrência porque pensa, ninguém vai achar meu celular, ninguém vai achar minha carteira, não vale a pena. Então, até a pessoa que é vítima hoje, ela tem uma sensação de impunidade que a leva a não agir em relação a isso. Por isso, para todo mundo, se isso acontecer com você, infelizmente, faça um boletim de ocorrência para termos os dados da segurança pública. Aconteceu naquele horário, com aquela descrição, naquele local. Isso é muito importante para a gente combater o crime organizado. Eu entendo que está desacreditado, que essa sensação de impunidade fica, mas vamos fazer esse esforço. Tem até boletim de ocorrência online para facilitar. Agora, um absurdo também são as pessoas que cometem esses assaltos e muitas vezes não cumprem nem metade da pena, nem 1/3 da pena e já são liberadas automaticamente. Aconteceu isso com o nosso companheiro aqui, né, o advogado Luiz Pacheco, né, que realmente perdeu a vida por conta de uma ação dessa. E quando a gente foi olhar o histórico ali de um dos criminosos que realmente agiu contra ele, ele já tinha 5 anos de condenação, mas foi liberado menos de 1 ano. Priscila. Exatamente, David. A nossa legislação, em especial a Lei de Execução Penal, ela adota um sistema progressivo da pena, não é? A gente não tem pena perpétua, e aqui há
evidentemente, inúmeras críticas a respeito da lei de execução penal, mas, em virtude de garantias fundamentais trazidas pela nossa Constituição, a lei de execução penal permite, então, que, em determinados casos, a pessoa cumpra uma quantidade dessa pena, que são requisitos, e ela saia, como você bem citou aqui, os meliantes que estão sendo ali acusados de ceifar a vida do Luiz Pacheco e tantas outras pessoas que são acometidas por essa violência que a gente realmente não aguenta mais aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. É uma pauta cara, a gente precisa que mecanismos sejam feitos para poder diminuir realmente o índice de violência, mas é bom também a gente dizer para a nossa audiência, David, que a Delegacia de Pinheiros soltou, né, ali a estatística através da segurança pública, diz que houve uma redução do número de roubos, mas, como a Jess aqui colocou, por que há essa diminuição? Porque as pessoas entendem que não terão seus celulares recuperados e aí trazem ali uma sensação de impunidade, de ausência, né, de atuação do Estado e acabam por não notificar, e por isso que a gente tem a estatística com queda. E aí, por fim, e não menos importante, dentro ali da região de Pinheiros, são 8 roubos a cada quase 2 horas. Ou seja, é um índice elevado e por mais que nós tenhamos câmeras, eu acho que isso é muito importante, sim, porque vai fazer com que diminua cada vez mais, porque a pessoa está sendo filmada, a gente precisa de outros mecanismos ainda para poder, num conjunto, diminuir cada vez mais o índice dessa violência aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Quero repercutir com o Diego Tavares também, ainda uma outra história, né? As câmeras de segurança que a Priscila citou, também flagraram uma mulher que estava ali no estacionamento do supermercado. Ela foi abordada por 2 criminosos enquanto ela guardava as compras no porta-malas. E aí eles a levaram, fizeram com que ela realizasse diversas transações financeiras, Pix, tudo mais, e só depois que ela foi liberada em Interlagos. Isso aconteceu no bairro do Socorro, na zona sul aqui da capital paulista também. Então, além dessa prática onde o bandido chega e leva o celular, a pessoa, muitas vezes, ela é sequestrada para que faça diversas transações via Pix e só depois ela é liberada, Diego. Realmente tem sido uma prática cada vez mais comum também. Isso quando ocorre à noite e às vezes de madrugada, a pessoa fica por horas retida com os criminosos. Eu tenho, inclusive, David, alguns amigos, mais de um amigo que já passou por esse tipo de crime, que, como você bem disse aqui, está se tornando cada vez mais uma tendência. Não é um crime exatamente novo, mas que tem aumentado o número da ocorrência nos últimos tempos. E, claro, isso reforça, ratifica tudo que os meus colegas disseram até aqui. Nós temos um problema estrutural a respeito da segurança pública. Nós temos uma polícia que faz muito bem o seu papel, que prende os criminosos, que usa tecnologia, que promove um combate ao crime cada vez mais eficiente. Mas nós temos um judiciário preso a um corpo de leis, a uma legislação que está muito mais próxima do século XIX do que do século XXI. Nosso Código de Processo Penal, por exemplo, é do ano de 1941. Nosso Código Penal é do ano de 1940. Todas essas leis sofreram alterações de lá para cá, mas isso não muda o fato que, considerando a situação da segurança pública que nós temos hoje no Brasil, aqui também no estado de São Paulo, na capital paulista, não muda o fato que está atrasada, não está conseguindo corresponder ao ímpeto dos criminosos. Por que um criminoso faz o que nós estamos vendo aqui ao nosso lado, para quem nos acompanha por imagens? Ele faz isso porque ele sabe que, muito possivelmente, ele vai ser preso, vai sair numa audiência de custódia. Se não sair na audiência de custódia de forma muito rápida, terá direito a uma progressão de regime. E, claro, isso é praticamente um incentivo para que as pessoas optem pela vida do crime. É um incentivo para que aquele jovem que não tem a opção de encontrar um trabalho digno, um trabalho que o remunere bem, ganhe 4, 5, 6 vezes o que ganha, às vezes, o seu próprio pai, trabalhando para as organizações criminosas. Então, nós precisamos rever a estrutura de legislação penal, de política penal do Brasil, porque claramente nós estamos criando aqui no país um solo fértil para as organizações criminosas e também para a criminalidade urbana florescerem, como diariamente nós repercutimos aqui na Jovem Pan. Você falou sobre que tem amigos, né, que já sofreram ações desse gênero. Até aqui no chat, o Felipe Renan, ele disse que foi fazer uma vez o boletim de ocorrência na delegacia e os policiais não deram a mínima para ele. Se for fazer o boletim, só online. E de fato isso acontece, né? Mas nem todo mundo também tem esse discernimento de ir lá, registrar o BO de forma online. É difícil, principalmente para os idosos. Então, por isso que a Priscila trouxe uma questão de muitos casos que são subnotificados, que acabam não entrando nas estatísticas, e por isso a gente vê, às vezes, um reflexo de redução que não necessariamente reflete a realidade, mano.
Não, eu até posso falar. Pode, Jéssica. Então, eu sofri um furto e eu fui a uma delegacia e eu fui um pouco desaconselhada ali. Eu entendi que... Como que foi a experiência? Foi uma experiência bem ruim, porque você vai lá na melhor das intenções, pensando em recuperar o item, porque eu tinha um código, tinha o buscar ali, que tem o rastreador do celular. O rastreador né? do celular. E aí eu tava assim, nossa, vai dar certo, porque tá nesse lugar. Eu fui à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, mostrei lá, tem localização. E eles, não, aqui não dá, porque esse prédio aqui não sei quantos, não dá pra gente fazer nada, provavelmente não vai conseguir. Então assim, não foi uma acolhida no sentido de faça o boletim de ocorrência, nós vamos tentar. Eu sei que é difícil, é improvável de conseguir, mas assim, passa uma certa sensação de que você não deveria fazer isso. Mas aí, depois, eu conversei com um amigo meu, que eu admiro muito, que me aconselhou, que me ajudou. Eu fiz o boletim em outro estabelecimento, em outra delegacia, e eu consegui recuperar o item. Então, isso mostra que os profissionais, claro, tem vários tipos de profissionais. Esses que talvez estejam tão cansados, eu acho que a gente tem que olhar para a perspectiva do policial que está ali no atendimento, que está cansado de prender e depois, um ano depois, o cara está solto, que está cansado da situação que não pode fazer nada em alguns casos. Então, assim, eu entendo isso, mas ele não pode passar isso para o cidadão. Tem que motivar o cidadão a fazer o boletim de ocorrência, a ter esperança e a cobrar as autoridades públicas dessas resoluções, porque é muito complicado mesmo. Não dá para destratar e falar, não vai dar em nada. Não dá. A gente não pode, claro, descredibilizar também a ação da vítima, né? Porque muitas vezes também ela vai até lá em busca de resolver o problema, mas tem profissionais e profissionais. A gente não pode generalizar, mas fica o recado também. Muitas pessoas que são policiais acompanham aqui o Morning Show, converso diariamente com eles, né? Ligado muito a essa pauta da segurança pública. Mas, de fato, isso acontece, é uma reclamação realmente não só do Renan, mas da Jazz e de muitas outras pessoas que precisam realmente registrar esse boletim de ocorrência. Às vezes não consegue fazer virtual, realmente vá até a delegacia para que as medidas sejam tomadas e a gente também possa fazer a cobrança, que é o nosso papel, né, mano? Exato, David. E essa cobrança não tem que ser apenas sobre o policial que está na ponta. Quando a gente fica insatisfeito com o atendimento numa farmácia, a culpa geralmente não é da pessoa que está no balcão, né? A gente precisa pensar toda a estrutura de gerenciamento das forças de segurança que precisa se modernizar no sentido de construir incentivos adequados para o bom atendimento à população. Afinal de contas, a gente não pode jamais esquecer que a razão de existir do Estado é a proteção do direito do cidadão. Então, quando o cidadão está no momento que teve o seu direito violado, foi roubado, foi agredido e chega numa delegacia, o papel do Estado é acolher esse cidadão para proteger o seu direito, jamais jogar nele a culpa, jamais destratá-lo, e isso, independentemente do grau de cansaço do profissional, em qualquer área, nós vamos ter profissionais cansados, mas o papel do profissional jamais pode ser esquecido. E, nesse caso, o papel do Estado e das forças de segurança é também aumentar a sensação de segurança, a sensação de que você, ao ser roubado, não está sozinho, de que o Estado está ao seu lado para defender o seu direito. Esse é um aspecto essencial e, inclusive, é algo que precisa também ser tratado na política pública, porque muitas vezes a gente até vê uma redução de índice de crimes e não vê a redução da sensação de insegurança. Muitas vezes uma coisa não acompanha a outra. E parte disso passa justamente por essa sensação de que, bom, se algo acontecer comigo, eu posso contar com o Estado. Isso aumenta a sensação de segurança para o cidadão. David, só para aqui colocar uma situação que a Jazz, né, nos trouxe a respeito do registro da ocorrência. Algumas delegacias aqui no estado de São Paulo, na hora que você chega presencialmente, há uma advertência, na verdade um comunicado dizendo que se for furto, se for estelionato, esses registros que para nós são importantes, mas que para a polícia tem um menor índice de relevância, não é? Porque não tem violência, não tem grave ameaça, eles sugerem que seja então registrado pela delegacia online para que a pessoa não precise ficar esperando, porque quando chega na delegacia, as ocorrências são, obviamente, por ordem de chegada, mas também por relevância. Então, estupro,
homicídio, tentativa de homicídio, não é? Sequestro, esses crimes que são considerados pela polícia de maior gravidade, realmente eles precisam de um registro presencial. Por isso que a polícia, ela orienta que seja feito online, por causa que você, obviamente, que tem pressa, a vítima tem pressa, todos nós temos pressa, porque é um bem nosso, mas por causa dessa ordem de relevância. Então, eles sugerem que para a pessoa não ficar esperando horas e horas para lavrar esse boletim de ocorrência, que faça, aqui eu estou dizendo no estado de São Paulo, né, pela forma online. E, David, para quem não confia no boletim online, nós temos um colega aqui da Jovem Pan também, o Felipe Monteiro, teve o celular furtado durante uma festança lá no Tomorrowland. O pessoal acabou de perguntar dele aqui no chat, falou, cadê o PP? O PP teve o celular dele furtado, fez o boletim online, a polícia recuperou o celular dele e entrou em contato para que ele buscasse. Então, o boletim online funciona. Sim, eu acho que essa subnotificação também está atrelada a uma falta de crença das pessoas mesmo nos temas celulares, por exemplo, aqui em São Paulo. Todo mundo sabe como funciona esse mercado, para que rua esses celulares vão, qual que é o mercado de exportação também existente. Esses celulares furtados aqui, eles são exportados, são desbloqueados e exportados para o continente africano e lá são revendidos. Enfim, todo mundo sabe para onde esses celulares vão e nada é feito a respeito disso. Então, essa descrença também acho que é raiz dessa subnotificação. Sem dúvida.